Quando você grita por socorro, Ele vem ao seu encontro e cerca você com o seu cuidado. Quando o inimigo acusa você diante do tribunal de Deus, Ele se levanta como advogado justo, e não há a mínima chance do inimigo condenar você ou culpar você, porque está escrito assim: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à destra de Deus e também intercede por nós. Vamos entender isso. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem justifica. Bom, é uma linguagem jurídica. Você e eu estamos acompanhando muito de perto toda a situação de problemas jurídicos no Brasil, mormente depois da Lava Jato, e você vê uma pessoa às vezes que é condenada na primeira instância, mas é absolvida na segunda instância, ou ela é inocentada na primeira instância e se apela para a segunda, e a pessoa é condenada na segunda instância, ou na terceira instância, até a quarta instância. Quando Paulo diz assim: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que o justifica. Está dizendo o seguinte: a sua justificação aconteceu no Supremo Tribunal Federal do céu. Não há instância superior para se apelar, para mudar esse julgamento. O seu julgamento, no sentido de que você está quites com a lei de Deus e com a justiça de Deus, não pesa a condenação sobre você, foi feita na última instância do tribunal celestial, no supremo pretório divino. Não há chance de você ser condenado, porque Deus, o supremo juiz, declarou você já sem culpa, e por uma base legal, um outro alguém morreu no seu lugar, pagou a sua dívida, levou sobre si o seu pecado e recebeu no seu corpo a punição que você devia receber. Se Jesus recebeu a punição por você, você está quis com a lei de Deus, quis com a justiça de Deus, não pesa mais condenação sobre a sua vida. Sua salvação está assegurada. Mas veja você, que Jesus agora está intercedendo também por situações da nossa jornada aqui. E por que Ele intercede? Confira comigo o versículo 15. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. A palavra mal aqui deveria ser melhor traduzida maligno. O que Jesus está dizendo é o seguinte: Pai, eu não peço que tu tires os meus do mundo, porque essa ideia que prevaleceu na Idade Média, de que esse mundo está muito contaminado, então eu não posso ser santo vivendo aqui, vou para um mosteiro, vou me isolar. O grande problema é que quando uma pessoa se isola do mundo, ela leva o seu problema junto com ela, porque o problema não está fora, o problema está no coração. Mas mais, Jesus está dizendo o seguinte: livra-os do mal, livra-os do maligno. Sabe o que significa isso? Significa que aquele que nos salvou é o único capaz de nos sustentar dos ataques, das sutilezas, das armadilhas, dos laços do diabo, porque ele vive 24 horas por dia ao nosso derredor, tentando nos tragar, tentando nos devorar, tentando nos levar para uma região perigosa, para uma zona escorregadia, para um momento de fraqueza ou de uma autoconfiança. E o Jesus Cristo está orando: Pai, guarda-os do maligno, proteja-os do maligno, proteja-os do maligno. E você precisa entender uma coisa: é o Pai que protege você, é o Deus Todo-Poderoso que segura a sua mão, é Ele quem livra você, a sua alma da morte, seus olhos das lágrimas e seus pés da queda. Mas mais uma coisa, irmãos, agora vamos ver comigo o terceiro ponto dessa mensagem, que é santidade. Bom, então vamos entender o raciocínio. Está falando de salvação, e a salvação é segura, e você pode ter a segurança dela. Mas enquanto você caminha aqui, como é que você deve caminhar como um salvo? Como é que você prova que você é uma pessoa salva? Só basta bater no peito: eu estou salvo, está resolvido o assunto? Ah, eu sou membro da igreja presbiteriana de Vila Operária, então estou salvo. É isso?
Ah, eu tenho minha Bíblia, eu leio a minha Bíblia, é isso? Qual é a evidência que você é uma pessoa salva? Que provas você pode dar que você é uma pessoa salva? Então vamos ver isso, irmãos. Vamos ver isso. Entendamos uma coisa. A nossa entrada no céu é exclusivamente pela graça e não pelas obras. Mas o céu, em si mesmo, não seria céu para nós sem um caráter santo. Prestem bem atenção no que vou lhes dizer. Uma pessoa que não ama a santidade não vai ter clima no céu. Vai ser um peixe fora d'água lá. Há muitas pessoas, irmãos, que pensam que a morte é um condão mágico que muda as pessoas. Morre o pior cidadão, todo mundo elogia o cara. Morreu, só elogio. Mas um ímpio que morre ímpio não ressuscita pio. Morreu pagão, não ressuscita um cristão. Morreu um perverso, não ressuscita um santo. Então, se você é uma pessoa salva, isso precisa ser demonstrado. E de que maneira? De que maneira nós somos santificados? Primeiro, nós somos santificados pela palavra. Vamos lá no versículo 17 comigo? 17 e 17, está escrito assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Agora vamos entender, irmãos, algo sublime aqui. Você quer ser santo, irmão? Você tem que ler Bíblia. Eu não sei quanto a vocês, eu penso, estou convencido disso, que nós vivemos na geração mais empolgante da história. Eu sou animadíssimo com a nossa geração. Irmãos, nenhuma geração viu o que nós estamos vendo. Nós dobramos um milênio, nós dobramos um século, e nós somos a única geração da história da humanidade que tem conhecimento e experiência da comunicação sem fronteiras. Que coisa fantástica! Quando eu fiz seminário, nos idos de 78 a 81, meu livro texto de teologia não tinha em língua portuguesa. Hoje, as melhores e maiores obras de teologia, todas da história da igreja, já estão em português. Hoje você vai numa livraria, tem Bíblia para criança, tem Bíblia para junior, tem Bíblia para adolescente, tem Bíblia para jovem, tem Bíblia para casal, tem livro para velho, tem Bíblia para casado, tem livro para descasado, tem livro para empresário, tem livro para empregado, tem livro para desempregado, tem Bíblia para qualquer jeito que você quiser. Mas você chega na igreja e diz assim: meus irmãos, vamos abrir a Bíblia lá em Miqueias, e o povo começa a ler lá em Gênesis, para ver onde estão Miqueias, não sabe onde estão Miqueias. Nós somos uma geração Coca-Cola, shopping center, e a geração analfabeta da Bíblia. E se você quer ser santo, você precisa mergulhar na Bíblia. Santifica-os na palavra, ou na verdade, a tua palavra é a verdade. Segundo lugar, irmãos, como é que você pode ser santo? Você pode ser santo na medida em que você compreende de maneira sensata o seu relacionamento com o mundo. Mas vamos entender o que é mundo, porque muita gente pensa que mundo é não cortar o cabelo, é não usar batom, mulher não usar brinco, usar adereços, não ir na praia, não jogar futebol, não assistir um jogo de futebol. Tem muita gente que pensa que mundo é isso. Mundo, irmãos, não é físico, mundo não é tangível, mundo é um sistema, mundo é uma cosmovisão, mundo é um conjunto de valores contrário aos princípios absolutos da palavra de Deus. Você liga a sua televisão e você vai ver lá um filme, uma telenovela, ou uma reportagem, ou isso, aquilo, outro, você vai perceber que muitas vezes aquilo vem num viés contrário aos parâmetros e aos princípios de Deus. Isso é mundo. Como é que você vive com isso? Então preste atenção. Primeiro, versículo de número 16, confira comigo. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Bom,
É chocante eu afirmar isso para você, mas você não é do mundo. E eu não estou dizendo que você é um ET. Deixa eu brincar um pouco para descontrair. Eu fui criado na região rural, na minha infância e começo de adolescência. Quando eu falo rural de verdade, sem luz elétrica, com lamparina de querosene. Até os meus 14 anos, eu tinha muito medo de defunto, de gente morta, de gente viva, nenhum medo. Meu pai era um exímio contador de histórias, mas a maioria delas macabras. Defunto que levantou do caixão, e vocês não imaginam o desespero que era fazer uma viagem sozinho de noite. Virava uma folha de bananeira, você achava que era um defunto que estava virando no caixão. Era um troço horrível. Eu morava do lado de um cemitério, minha família mora até hoje. Agora imagine comigo, eu saindo sozinho de casa, ao retornar ter que passar em frente ao cemitério, era um desespero. E um determinado dia, à noite muito escura, eu voltando, coração acelerado de medo, quando eu olho uma senhora caminhando, e eu me aproximei, apertei o passo, falei, pelo menos vou ter companhia para passar em frente. Eu chego em frente, a mulher começa a bater papo, e ela fala, meu filho, quando eu era deste mundo, falei, pronto, eu estou falando de um fantasma, um desespero total. É claro que Jesus não está dizendo que você é um fantasma, você não é desse mundo, significa o seguinte, você está aqui, mas os valores que regem a sua vida são outros valores. Os princípios que governam sua vida, seu casamento, sua família, seus negócios, seus lucros, seus gastos, seu lazer, sua mente, seu coração, suas emoções, suas palavras, suas reações, são outros princípios. Você não é deste mundo. Segundo, olha comigo o versículo 14. Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou. Preste atenção nisso. O mundo odiou ontem, o mundo odeia hoje e o mundo vai odiar amanhã. A igreja e o mundo nunca vão ser bons parceiros. Eu não estou falando que você não vai ser bom parceiro do seu vizinho, dos seus amigos. Eu estou falando que entre você e esse sistema de valores vai existir um conflito permanente. E se a igreja não está sendo perseguida pelo mundo, não é porque o mundo amansou, é porque a igreja se acovardou. Perguntaram para Francisco Leonardo, eminente professor do Seminário do Norte, reverendo Francisco, se a igreja for mais perseguida, ela será mais fiel? Ele respondeu, não, se a igreja for mais fiel, ela será mais perseguida. A amizade do mundo é pior do que a espada do mundo. Terceiro, olha comigo, o versículo de número 11, estamos no mundo, mas nós somos guardados do mundo. Versos 11 a 15, ele está exatamente tratando dessa questão de você estar no mundo, mas ser guardado do mundo, estar no mundo, mas ser protegido do mundo, de você conseguir ligar a sua televisão e assistir um jornal, mas não permitir que aqueles valores subliminares, ou que estão por trás dos bastidores, mexam com o seu coração, determine a sua mente. Você está hoje em qualquer frente da vida, seja no comércio, seja na indústria, seja no campo, seja na academia, seja onde for, você está lidando com esses valores, mas você está permanecendo firme pelos valores do céu, pelo diapasão do céu. Você é guardado do mundo. Mas notem mais, agora confira comigo o versículo 18, esse 18 é magnífico, você pode ler o 18 comigo, vamos juntos? Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Então preste atenção que tem uma missão e tem uma estratégia. A missão é, Jesus nos envia de volta ao mundo. Mas qual a estratégia? Assim como o Pai me enviou ao mundo, eu também vos envio. Então preste atenção. Você é crente? Ok. Você não pode viver num gueto.
Você não pode viver separado, isolado. Você precisa ter amigos. Você precisa se relacionar com pessoas. Você não pode se fechar dentro de 4 paredes. É lá fora que você vai viver a sua vida cristã, convivendo com as pessoas, relacionando-se com as pessoas, influenciando pessoas. Você é o sal da terra, você é a luz do mundo, você é um luzeiro a brilhar. É lá que você vai marcar a sua influência, nos seus relacionamentos, nos seus contatos, sendo uma bênção, sendo um bom vizinho, sendo um bom marido, sendo uma boa mulher, sendo uma boa esposa, sendo um bom filho, sendo um bom pai, sendo uma boa mãe, sendo um bom empregado, sendo um bom patrão, sendo um bom comerciante, sendo um bom amigo. E enquanto você se relaciona, você é luzeiro de Deus a brilhar onde você está. Mas vamos fechar, vamos concluir, irmãos, com o último assunto. Falamos de salvação, falamos de segurança, falamos de santidade. Último ponto, unidade. A pergunta agora é, se Deus nos salvou, e se nós temos segurança dessa salvação, e se nós devemos viver em santidade, como é que eu me relaciono com os outros irmãos que são crentes como eu? Então vamos olhar isso. Unidade. Versos 21 a 26. Primeiramente, o que não é unidade? Tem muita gente que pensa que unidade é, vamos tirar as placas das igrejas. Tem placa demais, tem igreja demais, tem denominação demais, isso está complicando demais. Então vamos fazer o seguinte, vamos juntar todo mundo numa placa só. Não é isso que Jesus está falando. Ele não está falando de uma unidade organizacional. Segundo, Jesus não está falando aqui de ecumenismo. O que é ecumenismo? Ecumenismo significa, não vamos falar de doutrina, doutrina divide, vamos falar de amor, não importa o que você creia, vamos estar juntos. Não, a Bíblia proíbe isso. Não tem unidade fora da verdade. Bom, então o que é esta unidade? Amados irmãos, vamos ver. Unidade significa o seguinte: se você está em Cristo, não importa a igreja que você frequenta, você é meu irmão. Agora convenhamos, é muito triste quando hoje ainda se percebe muitos segmentos religiosos batendo cabeça, brigando uns com os outros, ferindo uns aos outros, numa briga doméstica, onde as próprias ovelhas estão se ferindo, tirando aquilo que nós chamamos da unidade. Nós não criamos a unidade já existe, nós preservamos a unidade no vínculo do Espírito. Mas por que nós devemos buscar a unidade da igreja? Primeiro, porque Jesus pediu isso ao Pai. Olha comigo o versículo 21 e 22. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, e tu em mim, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Bom, se Jesus pediu ao Pai que você e eu sejamos um, eu não posso laborar contra esse projeto de Jesus, contra a vontade de Jesus. É hora da igreja parar de brigar uns com os outros, por diferenças secundárias, e entender que o que nos une é o sangue do Cordeiro. Só existe uma igreja, irmãos, só existe uma noiva, só existe um rebanho, só existe um corpo de Cristo. E essa igreja não é a presbiteriana, não é a batista, não é a metodista, não é a wesleyana, não é a assembleiana, não é a católica, não é nenhuma denominação. Certa feita, John Wesley, o grande avivalista do século XVIII, teve um sonho. E ele sonhou que ele foi ao inferno. E aí ele perguntou assim: tem metodista aí no inferno? Respondeu: está cheio. E presbiteriano tem? Eu falei: tem muito. Tem católico? Tem demais. Ele ficou escandalizado.
Aí no sonho dele foi para o céu. Perguntou lá assim: tem metodista aí no céu? Tem não. E presbiteriano? Tem também não. Tem católico? Também tem não. Falou: mas quem tem aí então? Apenas aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro. Esta é a igreja, irmãos. Nós estamos separados em placas. E não estou dizendo que nós vamos jogar as placas fora. Nós amamos a nossa igreja, nós amamos a nossa denominação, e nós defendemos a nossa denominação, cada um de nós aqui, mas o que nos une é o sangue do Cordeiro. Se estamos em Cristo, somos um. Segundo lugar, irmãos, por que nós devemos buscar a unidade? Por causa da nossa origem espiritual. Olha aí comigo o verso 21, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Agora preste atenção, se eu sou filho do Pai, se eu fui remido pelo Filho, e o Pai e o Filho são um, e o Filho pede ao Pai para que nós também sejamos um, então por causa da nossa origem espiritual, eu não posso laborar contra o meu irmão, brigando com o meu irmão, machucando o meu irmão, falando mal do meu irmão, dividindo-me do meu irmão. Eu sou um com ele, tenho o mesmo sangue. O sangue do Cordeiro nos lavou do mesmo jeito. Terceiro, por que nós devemos ser um? Nós devemos ser um por causa da nossa missão no mundo. Olha comigo, por gentileza, o que ele vai dizer no versículo 21, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Aqui está, meus irmãos, o que Francis Schaeffer chamou de apologética final. O mundo vai olhar para nós, o mundo não vai achar que nós somos discípulos porque nós somos fiéis na doutrina, embora sejamos fiéis na doutrina, é uma coisa fundamental, ser fiel na doutrina é fundamental. O mundo só vai olhar para nós, não, eles são discípulos de Cristo mesmo, olha como é que eles se amam, olha como eles caminham juntos, olha como eles cuidam dos outros. Quando o mundo olhar para a igreja e ver que a igreja se ama, que os crentes se amam, que eles são um, o mundo vai dizer: é verdade, o que eles pregam é verdade, eles pregam a coisa que eles vivem, isso funciona na vida deles, e nós precisamos experimentar o que eles já experimentaram. Não tem melhor plataforma evangelística da igreja do que viver o evangelho, e viver o que Jesus rogou ao Pai para que nós vivêssemos, para que nós fôssemos um. Agora preste atenção, eu preciso ilustrar isso para você entender. Eu acho que a melhor ilustração que eu já encontrei para essa unidade, eu encontrei em Juan Carlos Ortiz, pastor argentino, no seu livro Como Fazer Discípulos, Ser e Fazer Discípulos. E eu me dirijo talvez aqui a alguns agricultores, porque vocês vivem, para mim, e eu conheço boa parte do Brasil, a maior parte do Brasil, eu não conheço nenhuma região agrícola mais bonita do que a região de vocês. Então ele ilustrou da seguinte maneira: pense, você está arrancando um pé de batatas inglesas, esses tubérculos, apreciados no mundo inteiro. Você arranca um pé de batatas, você tem várias batatas no mesmo pé. Mas tem umas maiores, outras menores, umas mais lisas, outras mais ásperas, elas estão perto, mas elas não são uma unidade. Aí o agricultor bota 30 quilos de batatas num saco, e elas estão comprimidas, umas apertadas nas outras, umas maiores, outras menores, umas mais lisas, outras mais ásperas, mas elas não são unidade. E aí o agricultor envia um caminhão de batatas à Ceasa, e aí tem um montão de sacos de batatas, elas estão muito juntas, mas não são unidade. Aí o homem da mercearia ou do pequeno supermercado vai lá na Ceasa e compra lá uma porção delas e bota numa banca, elas estão juntas, mas não são unidade. Aí a dona Maria vai ao supermercado
escolhe as melhores, do saco ela pega 2 quilos de batatas, e elas são levadas para casa numa sacola e botadas numa gaveta dentro da geladeira, mas elas não são unidade, umas maiores, outras menores, umas mais lisas, outras mais ásperas. Aí se pega essas batatas, e casca essas batatas, e corta essas batatas, e bota na água, e elas são cozinhadas, e a Dona Maria vai lá e faz um purê de batatas. Agora não tem uma maior, não tem uma menor, não tem uma mais lisa, não tem uma mais áspera. Agora nenhuma pode olhar para eu sou mais bonita que você, eu sou melhor que você, eu sou mais importante que você. Agora elas são um purê. Agora elas são uma unidade. É isso que nós devemos ser. E eu termino dizendo o seguinte: sabe por que nós devemos ser um? Porque esse vai ser o nosso destino eterno, verso 24, pois a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste. Então, pare de brigar com o seu irmão, sabe por quê? Se você achar que você é mais importante do que ele, que você é melhor que ele, que você sabe mais do que ele, que você tem mais dons do que ele, que você é mais maduro na fé do que ele, e que o irmãozinho é muito fraquinho, é muito isso, muito aquilo, quando você chegar no céu, sabe quem você vai ver lá? Esse irmãozinho seu. Se ele está em Cristo, você vai para lá. E é melhor você começar a aprender a conviver com ele aqui, porque você vai ter que viver com ele por toda a eternidade. Eu espero em Deus que a oração do Deus Filho ao Deus Pai encoraje a cada um aqui nesta noite a entendermos que a nossa salvação foi realizada por Ele na cruz, que essa salvação é garantida pelo próprio Deus, você não precisa ter medo, e que se você é uma pessoa salva, você evidencia isso através de uma vida de santidade, e nós que fomos alcançados pela graça, somos um, e assim devemos viver aqui, porque assim viveremos para sempre.